Vamos iniciar o nosso pré-prova URGS, pré-prova esse que vai te lembrar das datas, onde lá no dia 25 de novembro nós temos o primeiro dia de prova, que tem História, Língua Portuguesa, né, a língua, a literatura, né, em língua portuguesa, a matemática e a redação. Mas o nosso dia é no dia 26, no dia seguinte, onde às 14 horas tu vai começar a responder questões de biologia, onde nós vamos discutir aqui no nosso pré-prova. Em seguida, física, teremos a geografia, a língua estrangeira e, por fim, a química. Então agora eu vou discutir contigo aqui o que a prova da URGS pode cobrar da gente de biologia. Iniciando o nosso pré-prova URGS, a gente vai fazer uma análise aqui rapidinha sobre os conteúdos que caíram nos últimos 10 anos de prova. E a gente percebe que a citologia, que é sempre aquele conteúdo que abre as provas da URGS, cai em 22,7% total das questões em 10 anos. Ou seja, a citologia é um conteúdo importantíssimo para você revisar e eu vou comentar o que esperar das provas, dessa prova de 2024, tá? Em seguida, temos a ecologia aqui, ó, com 15,7%, ou seja, o conteúdo que abre a prova com citologia e o que fecha com ecologia. Depois nós temos empatados aqui, ó, a zoologia e a botânica, que são questões bem teóricas de se esperar dessa prova, tá? A zoologia de invertebrados, vertebrados, que fala sobre fisiologia comparada, então tudo isso é trabalhado nessa prova junto com a botânica, que a gente divide nos grupos botânicos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas também temos a histologia e a fisiologia vegetal, tudo isso incluído nesses 10,6% aqui. Ou seja, até 3 questões de cada, só que agora nós temos 15 questões na prova. Então vamos lá, 2 questõezinhas de zoologia, 2 questões de botânica, já está de bom tamanho para essa prova, tá? Bom, evolução e genética, elas vêm junto. Primeiro cai as questões de genética, tá? Com 2 questões na prova, até 3 questões podem aparecer. Agora com 15 questões eu espero até 2 questões, tá? 1 a 2 questões na prova. Mas aí genética mendeliana, primeira, segunda lei de Mendel, linkage, cromossomos sexuais. E depois a evolução, que trabalha muita especiação na prova, mutações, deriva gênica, seleção natural, evidências de evolução, muito cuidado com Hardy e Weidenberg também. Depois, muito cuidado com as questões que falam de histologia, ó, histologia animal e a fisiologia humana. Histologia animal com os tecidos, né? Os tecidos que a gente sabe, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso, que quando a gente fala com o tecido nervoso, é claro que eu tenho que ter isso como pré-requisito para a fisiologia humana. Sistema nervoso, cuidado com o sistema digestório, né? A parte do sistema imunológico, que são questões que aparecem com muita frequência na prova, tá? Então, de histologia e fisiologia, esperar uma questão na prova aí, num contexto geral, tá? Parasitismos, cuidar com as atualidades, viroses, bacterioses. Em atualidades, cuidado, coronavírus, varíola recém caiu, tá? Então cuidado com os parasitismos aí. Mas cuidado com as bacterioses em relação à leptospirose, vou falar lá dentro disso, tá? Em seguida temos origem da vida e olha lá sobre seres vivos. Quando eu falo de seres vivos, eu falo sobre características gerais de vírus, reino Monera, reino protista, reino fungi. Então as características gerais de cada um deles, a estrutura desses organismos e as suas características reprodutivas. Por isso que ele aumenta bastante, né, aí na nossa prova. Posso esperar uma questão aí, junto com a embriologia, que nem sempre é obrigatório também, uma questão, e se cair também, origem da vida. Então aí a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode e não pode cair nessa prova da URGS. A gente tem que estar antenadinho para isso aí, tá? Agora tu vem comigo que a gente vai discutir questão por questão, conteúdo por conteúdo aí, o que a gente pode estudar, o que tem menor probabilidade, feito esse estudo a partir dos 10 últimos anos de prova. Vem comigo então e vamos ver esse nosso pré-prova aí.
Então, depois de toda essa análise feita sobre a prova, né, da URGS aí, prova que agora, né, a gente repetindo, uma prova que vai contemplar não a mais as 25 questões, mas agora com 15 questões, né? Isso muda um pouquinho as regras do jogo aí, quanto ao volume de questões que aparece na prova, o volume de conteúdo que aparece na prova, melhor dizendo, mas o que mais aparece ainda sempre é a ecologia. Então a gente pode perceber nos últimos anos que alguns conteúdos eles caem mais do que outros. Então o que a gente espera aqui? Lembra que eu coloquei uma legenda para ti, em vermelho, os conteúdos que têm maior probabilidade, uma probabilidade média de cair o amarelo, e os conteúdos que têm menor probabilidade eu deixei em verde aqui. Isso para facilitar o teu estudo, essa legenda, tá? Então vejam, quando eu falo de cadeia e teia alimentar, fluxo de energia, foi uma questão que recém caiu, mas ela cai direto, ó. Desde 2019 vem aparecendo esse conteúdo. Então significa que tem menor probabilidade de aparecer, porque é uma questão bem recente. Veja que nós tivemos anos em que ela não apareceu, mas ela é frequente de aparecer em prova. Acredito que ela falhe aqui em 2024, mas eu tenho que me preparar para esse tipo de questão, lembrando da composição dos diferentes tipos de níveis tróficos, quem é consumidor, quem é produtor, lembra que o produtor é o que fixa a energia no ecossistema, a transferência de matéria, a transferência de energia, e lembrar também que pode aparecer as pirâmides ecológicas de número, de biomassa. Lembra que de biomassa a gente só tem uma invertida, que é a de zooplâncton e fitoplâncton. E a que mais cai, né, que são as pirâmides de energia, que aí sim a gente fala em transferência de energia, que é acíclico ao longo de uma cadeia ou teia alimentar. O próximo conteúdo, que é uma relação média aqui, né, são as relações ecológicas, tá? As relações ecológicas, vejam, ó, ficou alguns anos sem aparecer, desde 2013 ficou sem aparecer, ele só foi aparecer em 2019, que eles aproveitaram e colocaram duas questões, daí aparece 20 e 21, mas relações ecológicas não caiu em 22 nem 23. Então eu acredito que há uma probabilidade de aparecer, mesmo que média, tu vai revisar. Probabilidades dentro de colônia, sociedade, nas desarmônicas, a competição, nas interespecíficas harmônicas, a diferença entre mutualismo e protocooperação, mas as que têm maior probabilidade são as desarmônicas, onde a gente tem aqui dentro o predatismo e a competição, certo? Então essas relações têm maior probabilidade de aparecer. Agora, nós temos também os ciclos biogeoquímicos. Só que, olha, ciclos biogeoquímicos, ele fica muito tempo sem aparecer em prova. Aqui ficou 4 anos, aqui apareceu em 2020, 3 anos, então a gente aumenta a probabilidade aqui, ó. Então, os ciclos biogeoquímicos têm alta probabilidade de aparecer nas provas, tá? Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo da água, lembrar das questões teóricas, mas a gente vai falar também em relação às atualidades, como isso pode aparecer na fixação do nitrogênio para a adubação verde, a rotação de cultura, tá? A especificidade no impacto ambiental na relação do ciclo do carbono. Outros conteúdos que podem aparecer, por exemplo, biomas. Biomas é uma questão que pode aparecer porque, ó, já está 2 anos sem aparecer também. Então, biomas, as características gerais de cada bioma, seja mundial, seja brasileiro, o Enem gosta mais de biomas brasileiros, certo? O que caracteriza em relação fauna, flora, a precipitação, a temperatura, tá? E, por último, impacto ambiental, tá? Impacto ambiental que sempre caiu nas provas, porém, 21, 22 e 23 não caiu, tá? Então eu acredito muito que caia, é um conteúdo quase que obrigatório, é só tu olhar a tabela, tá? A temática sobre o lixo, a temática sobre o desmatamento, a temática sobre a bioacumulação, tá? Eutrofização, lembra do microplástico, né, na bioacumulação aí, tá? O chamado efeito estufa. Então, todas as questões que envolvem impacto ambiental têm alta probabilidade de aparecer. Não tenho como te dizer que vai cair mais de uma ou mais do que outra,
porque faz tempo que elas não aparecem, tá? Então aí sim eu acho que ela pode aparecer. Eu deixei um item aqui, ó, ecologia de populações. Isso também pode aparecer, ó, porque olha quanto tempo não cai, ó. Certo? Sucessão ecológica, eu acho que a probabilidade já é bem menor, tá? Porque recém caiu aqui quando comparado aos outros, tá? Então aqui são algumas dicas do que tem menor probabilidade de cair em ecologia. E ecologia é obrigatório para a prova da URGS. Na URGS ele vai estar sempre lá no final da prova, tá bom? Então é sempre importante você revisar e lembre dessas dicas que eu acabei de te dar aí. E aqui nós chegamos no segundo conteúdo que tu vai revisar na tua prova. E esse conteúdo é a genética. Veja que genética ela tem um padrão de sempre estar presente na prova. A gente não tem anos aqui, ó, em que não teve questões de genética, tá? Porém, quando a gente tem uma diminuição no número de questões, a gente vê que por prova a gente vai ter menos questões, tá? Agora, olha só, eu deixei um asterisco aqui, ó, porque eu coloquei essa questão aqui de 2023 é uma questão de biotecnologia. Eu agrupei a biotecnologia dentro da genética, tá? Então, o que a gente vai esperar na genética? Primeiro, primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, vejam, ó, ela é aplicada à biotecnologia aqui, mas eu não tenho uma questão de, por exemplo, olha aqui, ó, cálculo de probabilidade, a análise de um fenótipo a partir de um heredograma, a diferença entre dominância completa, incompleta, alelos múltiplos, enfim. Alelos múltiplos, a URGS é uma das únicas provas que cobre esse conteúdo de genética. Então eu tenho que saber ele para as provas. Então eu acredito uma probabilidade muito grande de aparecer a primeira lei de Mendel aí como a questão que vai caracterizar, a questão que irá caracterizar a genética nessa prova. Veja que é mais recente a segunda lei de Mendel. Porque a segunda lei de Mendel caiu na prova de 2022. Por que não caiu na 2023? Porque eu tive duas questões de genética. Claro que uma de biotecnologia, mas caiu, tá? Se cair a segunda lei de Mendel, se cair, o que tu vai revisar? A segunda lei de Mendel é característico a chamada herança quantitativa. A prova da URGS é uma das únicas provas que cobra a epistasia. Tá? Lembrar da diferença entre genes, o que é um gene epistático, o que é um gene hipostático, que os hipostáticos eles são influenciados pela presença do epistático, mas a gente já está falando de uma probabilidade mais baixa porque recém caiu o conteúdo relacionado à segunda lei de Mendel. Eu não estou dizendo que não vai cair, estou dizendo que a probabilidade é menor porque recém caiu. Mas olha, conteúdos como cromossomos sexuais, por que eu coloquei ele em alta probabilidade, mesmo sabendo que recém caiu? Por causa disso, ó, sempre foi cobrado em provas, tá vendo? Aí não caiu em 16, 17 e 18, pula 20, 21, 20 cai, pula 2019, cai em 2020, daí não cai, 21, 22, cai em 23, há uma probabilidade de novo de aparecer em 2024, porque dificilmente tu vê pular 2 anos, ó. Uma questão, ó, isolado, 2 anos. A probabilidade de aparecer de novo aqui pelo padrão que se apresenta esse conteúdo na nossa prova. Então, cromossomos sexuais é uma questão que tem alta probabilidade sempre na prova da URGS. Quando é que vai ser a probabilidade menor? Se cair de novo aqui. Daí eu vou te dizer, eu vou dizer para as pessoas que tu indicarem fazer grupo comigo. Porque tu não vai mais estar vendo esse pré-prova porque tu já vai estar aprovado. Concorda comigo? Esse é o teu último pré-prova, tu vai ser aprovado agora. Então aqui nós vamos ter provavelmente, se ele cai em 2025, a probabilidade menor. Mas, cromossomos sexuais, o que a gente deve revisar? O que é característico da prova da URGS? Os cromossomos como XY,
a diferença entre herança ligada ao sexo, tá? Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, glaucoma juvenil. Sistema ZW, lembra que esse é característico em aves, que aí a gente inverte o macho e a fêmea. Linkage. Linkage, ele tem uma probabilidade média, tá? Tá, Dani, mas olha aqui, ó. Desde 2013, eu não tenho nada de linkage. Isso não aumenta a probabilidade? Sim, por isso que eu coloquei como média. Ou a URGS não trabalha esse conteúdo nas provas. Ah, mas já caiu em anos anteriores. Sim, eu sei que já caiu. Ou a URGS não trabalha esse conteúdo, ele prefere dar ênfase na primeira lei de Mendel, na segunda lei de Mendel, nos cromossomos sexuais. Ou eu devo pensar que eu tenho uma carta na manga da URGS. Por isso que eu coloco como médio. Não cai na prova da URGS ou é a carta na manga, tá? Então, não apareceu nos últimos anos de prova, mas para as provas, linkage, lembra, linkage não é difícil. Linkage é uma questão fácil e que eu devo lembrar, que eu devo trabalhar. Né? O cálculo da distância entre os genes no cromossomo para saber qual é que é a probabilidade de recombinação, tá? É só eu somar os genótipos ou os gametas recombinantes, certo? Para saber qual é que é a probabilidade de recombinação, porque a distância entre os genes é igual à taxa de recombinação sobre eles, tá? Então, é muito comum a gente saber cair questões sobre isso. Ou saber que posição cis, os alelos dominantes de diferentes genes estão no mesmo cromossomo, os alelos recessivos de diferentes genes também estão no mesmo cromossomo. No trans, ele está invertido, tá? E saber, então, o que são gametas e genótipos parentais e recombinantes. Isso aqui é bem importante, tá em linkage, porque é a partir deles que a gente calcula a distância ou frequência de recombinação, tá? E por último, tu vai revisar a biotecnologia, que não está aqui no nosso diagrama, tá? Mas a biotecnologia a gente sempre tem que ir para as provas sabendo o que é uma técnica de DNA recombinante, o que é uma clonagem. Clonagem pode ser do gene ou do genoma inteiro, tá? Uma transgenia, a técnica de transferência de genes em diferentes organismos, melhorando a capacidade desse organismo, seja de produtividade, seja a resistência de um patógeno, a análise de uma eletroforese, ou seja, a eletroforese é as bandas que a gente vê a partir da fragmentação de genes para saber se existe ali um teste de paternidade, enfim, tá? A reação em cadeia da polimerase, tá? O CRISPR, que é o santo graal da biotecnologia, tá? Uma técnica inovadora dentro da atualização, onde a gente pode fazer a edição do DNA, promovendo a melhora de um gene ou silenciando, provendo um nocaute gênico. Controle de pragas, tá? Um controle biológico. Então essas questões, elas aparecem com maior frequência, elas te trazem uma situação, um problema, onde nas alternativas normalmente está a solução desse problema, tá? Terapia gênica, enfim, tá? Então, dentro do concurso vestibular da URGS, a questão de genética, ela aparece, tá? Ela aparece, como a gente pode ver, praticamente em todas as provas. Então, alguma coisa do que eu te falei agora estará no concurso vestibular 2024. Estuda a genética, não deixa ela aparecer como uma surpresa para ti, tá bom? Como eu já comentei contigo, o conteúdo que a gente vai ver agora, que é a citologia, normalmente é o conteúdo que abre a tua prova. É aquele conteúdo que vai estar nas primeiras questões da prova de biologia e que elas alternam muito em questões fáceis, médias ou difíceis. Então, a citologia, a gente pode esperar na prova até 5 questões de citologia. Ah, mas agora tem 15 questões, Dani. O padrão não mudou, ó, do volume de questões de citologia. A prova da URGS gosta de citologia. Então, o que eu vou esperar de citologia? Vamos lá. Compostos orgânicos e inorgânicos. Pode cair na minha prova? Pode.
Por quê? Desde 2020 não cai. Nós tivemos 2 em 2017, 2 em 2018, 2 em 2019, mas 21 e 22 não caiu, tá? Eu nem coloquei 21 ali porque também não caiu, tá? Nessa prova. Então, a questão em relação a vitaminas, tá? A questão em relação à carência de vitaminas, o que pode provocar. Proteínas, aplicação de enzimas, o que influencia a atividade enzimática, que são produzidas, que as proteínas são formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas, tá? Ácidos nucleicos, cai quase que toda a prova. Ácidos nucleicos, o que eu devo saber aqui? Esses ácidos nucleicos, saber a diferença entre DNA e RNA, ou seja, as características gerais. Mas é obrigatório para a prova da URGS você lembrar sobre o dogma central da biologia molecular. Ou seja, eu devo lembrar então aqui o estudo de replicação de DNA, que ele é semiconservativo, que tu conserva uma fita molde e constrói outra que é complementar. Lembrar da transcrição do RNA no splicing, ou seja, o corte das regiões de introns, que só ficam os exons. E saber sobre o código genético degenerado, onde eu aplico a tradução da síntese de proteínas. Isso aqui, pessoal, cai e a prova da URGS gosta disso. É uma questão, pessoal, teórica, mas tu tem que exercitar esse tipo de questão, tá? Muito bem. Olha só, ácidos nucleicos, a prova da URGS gosta. Ah, mas caiu 2 na última prova. Não interessa, pode cair mais 2 aqui se a prova da URGS quiser. Bioenergética. Olha aqui, ó. Tu vai deixar de estudar bioenergética? Poxa vida, bioenergética cai em todas as provas. Vai estar lá. Então tu vai ter que estudar fermentação e as suas aplicações. Ou seja, fermentação vai cair o que lá? Fermentação alcoólica, fermentação láctica, onde é que eu aplico isso, tá? E se eu fosse você, eu revisaria respiração celular. Fotossíntese é mais recente, tá? Recém caiu aqui, ó, fotossíntese. Então, a probabilidade dela já é menor, tá? Então, respiração celular é mais provável de cair do que fotossíntese. Se cair fotossíntese, cai aquelas questões comparatórias, o que um produz e o que o outro utiliza, tá? Seguimos. Organelas, funções de organelas. Poxa vida, eu só não tive em 2016. O restante das provas caiu em todas as provas, tá? Então, em organelas sempre cai. Até deixei para ti aqui, ó. Sempre cai. Então, olha só. As funções gerais das organelas. O que faz um complexo golgiense, o que faz um ribossomo, o que faz um lisossomo. Isso vai estar presente na tua prova. A prova da URGS sempre trabalha questões de organelas. Tu vai deixar de estudar isso? O teu concorrente vai estar estudando. Então tu vai revisar também, pô. Tá? Então, as funções de organelas, as aplicações, funções integradas, né? Ribossomo faz a síntese de proteínas, que passa com o auxílio do retículo endoplasmático, que transfere para o complexo golgiense, que faz uma vesícula secretora que vai para fora da célula, tá? Agora, nós também iremos revisar ciclo celular e divisão celular, tá? Por quê? Vejam, nós tivemos os anos que elas caem, elas param de aparecer, ficamos 3 anos sem questões, cai de novo em 2023, mas para 2024 também vai cair, tá? Então, no ciclo celular e divisão celular, primeira coisa que tu vai revisar, a diferença do número de cromossomos e cromátides nas diferentes fases da divisão celular. Olha quantas vezes eu falei isso para você. Tu tem que saber disso, é a parte difícil da divisão celular. Então tu vai revisar isso.
Mas tu também tem que saber identificar as diferentes fases da divisão celular. O que é uma prófase, uma metáfase, uma anáfase, uma telófase, na mitose e na meiose, através de ilustrações. A URGS gosta de colocar figuras nas provas e te pedir, respectivamente, em qual fase da divisão celular ela está. Tá bem? Então, para a citologia, essas são as dicas que eu vou te dar, porque citologia vai estar abrindo a tua prova e não vai te pegar de surpresa, porque você vai revisar esse conteúdo. Se precisar de ajuda, eu estou à disposição, tá? Não esquece disso. Nosso próximo conteúdo é Fisiologia Humana. Professor, eu adoro estudar Fisiologia Humana. Pois é, tem outros conteúdos que caem mais do que Fisiologia Humana. Não significa que tu não vá revisar. E eu até acho importante você revisar esse conteúdo porque 2023 nós não tivemos questões de Fisiologia Humana, tá? O que significa que em 2024 eu posso esperar, olha aqui, ó, até 2 questões de Fisiologia Humana. Então fica atento aí, ó. O que eu posso esperar? Maior probabilidade sempre, sistema nervoso. Sistema nervoso não cai desde 2018. Então, quando eu analiso o sistema nervoso, eu tenho que saber as funções do encéfalo, a diferença entre sistema nervoso parasimpático e simpático. Eu tenho que saber os órgãos do sentido, principalmente visão e ainda as células, os diferentes tipos de nervos em relação ao tato, por exemplo. Tá? Ruffini, Pacini, isso pode cair, tá? Olfato, audição. Então olha aqui, ó, quais são os mais comuns de cair em vestibular? Visão e audição, tá? Seguimos. Depois, sistema digestório. Poxa vida, em 10 anos de prova eu só tive uma questão de sistema digestório. A probabilidade é alta de cair, então, junto com o sistema nervoso. Então, o sistema digestório, o que eu vou analisar sobre ele? Eu vou analisar o seguinte. Olha só, os órgãos do sistema digestório, diferente tipo de pH, quem são as enzimas, o que elas digerem. Depois, sistema circulatório. Em 10 anos de prova, eu não tive questões de sistema circulatório, poxa vida. Então, no sistema circulatório, ou a prova não gosta desse conteúdo, tá? Ou no sistema circulatório eu tenho que pensar o seguinte, vai cair agora porque a probabilidade aumentou muito que faz anos que não cai. Então, eu tenho que saber quem são os órgãos que fazem parte do sistema circulatório, eu tenho que saber a anatomia do coração, a anatomia do sistema circulatório, o que é grande circulação, o que é pequena circulação, o que é sístole, o que é diástole, certo? Bem como o sistema respiratório, que nos 10 anos só caiu uma questão em 2014. Então, no sistema respiratório também, o que é uma hematose, o que caracteriza uma hematose lá nos alvéolos pulmonares, a diferença entre os órgãos, o que é trato respiratório superior, o que é trato respiratório inferior, como o oxigênio e gás carbônico é transportado ao longo do sistema circulatório, tudo isso é importante, tá? Aqui tem menor probabilidade de aparecer, então aqui dentro é o sistema excretor, porque o sistema excretor ficou muitos anos sem aparecer e apareceu em 2021. Então essa probabilidade ela é menor, tá? Então na fisiologia humana, ela deve ser estudada, ela deve ser revisada, é obrigatório, porque em 2023 não caiu. E vai aparecer, dentro das 15 questões, tu pode esperar até 2 de fisiologia humana. Tu vai ficar vacilando e não vai estudar? Claro que tu vai. Certo? É bom estudar fisiologia humana. Ok? Revisa aí. Parasitismos. Sempre que a gente vai revisar parasitismos, a gente tem que lembrar que a gente tem que pontuar alguns assuntos dentro dos parasitismos. Por exemplo, o que é importante a gente lembrar? Ao estudar parasitismos, a gente tem que revisar formas de transmissão. Como é que essa doença é transmitida, tá? Se existe vetor para a doença, uma mosca, um mosquito, um rato, cães, gatos, como é que é transmitida essa doença, tá? Quem é um agente etiológico? É um vírus, é uma bactéria, é um protozoário, é um plateuminto, é um nemateuminto?
Qual é o ciclo dele? Existem parasitismos onde o ciclo é muito característico e isso pode estar presente lá no texto da questão ou nas alternativas. Quais são os seus sintomas? Se é uma doença de trato digestório, se é uma doença de trato respiratório, se é de sistema nervoso, tu já vai identificar os sintomas. Essa doença tem tratamento? Sei lá, se é uma bacteriose, vai ser antibiótico? Tem prevenção? Tem vacina? Não tem vacina? Então a gente tem que cuidar um pouco com isso. Se eu falo desse tipo de prevenção, vacinas, lembra que eu tenho que saber do sistema imunológico. Então, o que a gente vai revisar aqui? Importante, tá? Viroses. Tem probabilidade de aparecer viroses? Lógico que tem. Mesmo eu pensando que a última que caiu dentro de atualidades, ó, caiu sobre varíola. Mas pode acabar acontecendo aparecer a gripe, o sarampo, poliomielite. Isso pode aparecer, bem como as ISTs ou DSTs. Mas as bacterioses, gente, bacteriose não cai desde 2015. Então, o que eu acho importante para analisar aqui nas bacterioses? Olha só, nas bacterioses, se eu fosse analisar, eu colocaria leptospirose, tá? Por que leptospirose? Porque nós tivemos grandes áreas alagadas nesses períodos de chuvas dentro de atualidades e aumentou o caso, né, por causa das enchentes, de leptospirose. Então, isso pode ser, mesmo que isso é recente, tá? E a prova é logo ali. Mas, claro, é só tu adaptar uma questão ou outra. Então, pode aparecer leptospirose por causa da urina dos ratos. Protozooses, tá? Saiu um 0 aqui, ou um O aqui a mais. Protozooses. Alta probabilidade de aparecer, mesmo pensando que caiu em 2020. Então, a gente sempre tem que saber dentro das protozooses. Malária, mal de Chagas, toxoplasmose, tudo isso a gente tem que saber, tá? Os ciclos de vida, quem é o hospedeiro definitivo, quem é o hospedeiro intermediário, tudo isso a gente deve lembrar, tá? Agora, dos plateumintos, a probabilidade é muito pequena, ó, porque ela ficou muitos anos sem cair, mas caiu em 2021. Então provavelmente vai ficar mais anos sem cair os plateumintos, tá? Diferente dos nemateumintos. Os nemateumintos eu coloquei ele como médio, ou a prova não gosta de trabalhar nemateumintos, porque faz muitos anos que não cai, ou é uma carta na manga, tá? Então eu tenho que pensar nessas duas possibilidades ao pensar em plateumintos. Veja que nos 10 últimos anos de prova não caiu sob nemateumintos. Então eu tenho que lembrar, por exemplo, da ascaridíase. Nós temos outros, claro, tipos de nemateumintos, como a filariose. Então tem que lembrar de tudo isso. Quando eu falo aqui de artrópodes, pessoal, eu falo sobre vetores de doenças, tá? Então ele pode ser uma questão que envolve só o vetor da doença. Então a gente tem que saber, por exemplo, dengue, zika vírus, febre chikungunya, febre amarela é o Aedes aegypti. Malária é o Anopheles. Leptospirose são os ratos. Toxoplasmose são os gatos. Leishmaniose envolve cães. Então, sempre que eu penso, pessoal, num tipo de doença, eu tenho que saber quem é o vetor. Por isso que pode entrar os artrópodes, tá? Eu vou falar na febre maculosa, é o carrapato. Enfim, eu tenho que lembrar disso. Claro que nisso está relacionado os vetores de doença que caiu lá em 2019. É por isso que a gente tem que saber relacionar isso, tá? Então, parasitismos tem uma possibilidade muito grande de aparecer, tá? Pode aparecer pelo menos uma questão aí. Não acredito que caia virose, tá? Porque recém caiu, mas sempre uma probabilidade alta, porque ficou muitos anos sem cair, tá? Veja que desde a pandemia nós não tivemos nenhuma questão, por exemplo, sobre coronavírus, ok? Então, dá uma revisadinha aí nos parasitismos, dentro dos parâmetros que eu acabei de comentar contigo, porque sempre tem probabilidade de aparecer esse conteúdo lá na tua prova. Gravando aí, né? Dando sequência ao nosso pré-prova URGS, o próximo conteúdo é a chamada evolução. Evolução, naturalmente, já é um conteúdo mais complexo nas provas, não que o conteúdo seja difícil, mas as questões apresentadas elas são naturalmente mais complexas. Então,
o que a gente pode esperar de evolução e de origem da vida, que cai bem menos, tá? Mas podem aparecer como assuntos atrelados ali, por isso que eu deixo eles juntos, tá? Olha só, primeiro, origem da vida. Conteúdo médio, probabilidade média, mas normalmente origem da vida ela é fácil de estudar, né? A biogênese, a diferença, né, das teorias ali como o criacionismo, a panspermia cósmica, a teoria de evolução química. Isso aí é fácil, mas veja, que caiu em 2014, 15, pula 16, 17, 18, 19 e 20 a gente não tem, 21. Será que tem probabilidade de aparecer aqui? Estuda aí, tá? Dá uma revisadinha. Mas em evolução, o que eu acharia importante tu revisar? Teorias evolucionistas, tá? As teorias evolucionistas como o lamarquismo e o darwinismo. Porque, ó, lamarquismo e darwinismo não caem na prova desde 2013. Então tem uma probabilidade altíssima de aparecer aqui, tá? Bem alta de aparecer. Agora, a prova da URGS, olha a característica dela. Ela adora trabalhar especiação. Desde 2014 não falhava este conteúdo, mas falhou em 2023. Então, olha só, aqui é a maior probabilidade de aparecer evolução na tua prova, com a chamada especiação. E quando a gente trabalha especiação, veja, o que nós temos que revisar? Fragmentação de hábitats, que diminui o endocruzamento, levando ao isolamento geográfico e, como consequência, o isolamento reprodutivo. Os fatores que elevam a variabilidade genética, esses são os que recém caíram, tá? Mas a probabilidade é grande. Mutação, né, pessoal? Sempre que a gente trabalha a mutação, a gente deve lembrar que mutação pode ser cromossômica e as cromossômicas podem ser de euploidia, aneuploidia. Se forem de aneuploidia, eu tenho que saber classificar se é de natureza autossômica ou de cromossomos sexuais. Isso pode ser feito a partir da análise de um cariótipo. A diminuição da variabilidade genética através de uma migração. Seleção natural faz tempo que não cai. Se ela é direcional, se ela é estabilizadora, se ela é disruptiva e se ela é artificial também, tá? Uma deriva gênica. Deriva gênica já caiu muito nas provas em anos anteriores, já faz um tempo que não cai. Lembra que a deriva gênica é um processo aleatório de diminuição de variabilidade genética porque ela não considera o valor adaptativo dos genes. E ainda por cima, evidências de evolução. Fósseis, órgãos homólogos, órgãos análogos, órgãos vestigiais, tudo isso é sempre importante a gente analisar aqui dentro, até porque, ó, olha quanto tempo que não cai, ó, esse assunto, certo? Teoria do equilíbrio gênico. Faz muitos anos que isso não cai na prova da URGS, tá? Eu revisaria a teoria do equilíbrio gênico porque pode aparecer em outras provas, tá? E aí, se cai na tua prova da URGS, ufa, eu revisei, tá? A diferença entre frequência gênica, frequência genotípica, como é que eu faço esse cálculo e como eu devo analisar esses dados, tá? E por fim, sempre análise de cladogramas, tá? Que foi o que caiu nessa prova de 2021, pedindo maior ou menor grau de parentesco entre as populações que estão alocadas dentro de um cladograma. Claro que esses cladogramas eles podem aparecer entre outros conteúdos, mas a gente vai analisar eles aí dentro da evolução, como caiu nessa última prova. Ok? Então revisa a evolução, revisa a origem da vida, que esse é um conteúdo quase que certo na tua prova. Quase que certo não, é certo na tua prova, tá bom? Não vai ficar marchando aí enquanto o teu concorrente vai estar revisando isso. Pressão. O próximo conteúdo que nós vamos revisar no nosso pré-prova é a zoologia. E dentro da zoologia a gente deve lembrar que é um conteúdo obrigatório. Como a gente pode ver na análise dos últimos anos, nós não temos nenhuma questão, nenhum ano que não teve zoologia. Claro que vai ter alguns conteúdos que tem mais probabilidade do que outro de aparecer. Então eu dividi em 3 grandes grupos a zoologia. Invertebrados inferiores, poríferos, quinidários, plateumintos e nematelmintos. Se plateumintos e nematelmintos caírem, provavelmente eles caem atrelados lá ao parasitismo, tá? Por isso que a gente só tem uma questão em 2017 aqui, ó.
Então, nesses grupos, pode revisar poríferos e quinidários, nas características gerais, nas células que compõem eles, por exemplo, o coanócito no porífero, o quinidoblasto lá nos quinidários. Sempre a gente tem que saber essas questões gerais e as questões fisiológicas. O que um não tem, o que outro não tem, o que aparece. Por exemplo, onde vai aparecer um sistema excretor, onde aparece um sistema nervoso, né, que os poríferos são aticulares. Mas, nos invertebrados superiores, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermas, esse tem maior probabilidade. Porque sempre caiu em prova, ó. Aí pula um ano, ó, tá vendo? Daí fica, ó, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, pula um ano. 1, 2, 3, 4, 5, pula um ano. Aqui vai estar aqui uma questão, ó. Ou duas questões. Tá? Então, o que eu tenho que entender aqui? A maior probabilidade sempre são os artrópodes. O filo que tem o maior número de indivíduos são os que mais aparecem na prova da URGS. Então eu tenho que saber características gerais dos artrópodes, aquele gráfico da frequência da mudança de crescimento, as mudas, o hormônio equidizona, o hormônio juvenil e a fisiologia, característica de sistema digestório, de sistema circulatório, de sistema excretor, que pode ser traqueal, filotraqueal, branquial, enfim, todas essas características, mas você também vai estudar ali dentro a diferença entre animais que são ametábulos, hemimetábulos, holometábulos, quanto à sua metamorfose. E ainda as características que diferenciam insetos, crustáceos e aracnídeos. Tá? O número de tágmas, o número de patas, se tem antena, se não tem, se tem asa, se não tem, se é venenoso, se não é. Mas tu também vai analisar moluscos, porque moluscos a última vez que caiu foi na prova de 2011, nem tá aqui, ó. Então moluscos eu também vou ter que saber de todas as características que eu acabei de falar para artrópodes, só que para moluscos. Não quer dizer que tu não vá fazer a mesma análise sobre anelídeos e equinodermas. Equinodermas é o mais fácil porque ele é o que mais curto que tem deles, né? Sistema ambulacral, lanterna de Aristóteles, tudo isso aí tu vai saber, tá? Vertebrados. Eles estão sempre presentes na prova, tá? Só que eles estão com uma probabilidade menor de cair, porque caiu duas aqui, ó. Tá vendo? Caiu uma questão de aves aqui, caiu uma questão de mamíferos. Então, é a questão que tem menor probabilidade de aparecer. Se cair, cai uma, mas eu não acredito que caia, tá? Caiu uma questão sobre peixes, caiu uma questão sobre répteis, uma questão sobre anfíbios, pode cair, tá? Porque às vezes eles estão pensando assim, ó, o cara tá esperando que não caia, ó, porque caiu duas. Tudo bem, ó. Eu tive duas em 2018, eu tive duas em 2019. Não vai cair em 2020. Caiu uma. Tá? Então, nessa prova, pode aparecer como não pode. E o que pode aparecer aí dentro? As questões de fisiologia comparada. Pode cair uma questão sobre sistema circulatório de sistema circulatório de vertebrados. Que nos peixes ele é simples, que nos anfíbios ele é duplo, mas é incompleto. Pode cair o número de cavidades de um coração, enfim. Então tudo isso tem que ser revisado em uma prova, ok? Então zoologia vai estar na tua prova, é obrigatório estar lá. Então cuida desses parâmetros aí na tua revisão, cuida desses detalhes, porque isso pode ser um critério importante de desempate numa questão aí, tá bom? Não deixa a zoologia te pegar de surpresa. Zoologia é um carro-chefe dentro da prova de biologia. Tu deve revisar ele. Agora nós vamos falar na tão temível botânica. Botânica é aquele conteúdo que normalmente tem um volume grande, certo? De assuntos a serem abordados. A gente nunca sabe o que esperar da botânica. Então, a botânica ela tem um grau de importância tão grande quanto o que eu acabei de falar com você sobre a zoologia. Então, o que a gente espera da botânica sabendo do seguinte? Botânica cai e caiu em todos os anos na prova da URGS. Em 2022 não caiu, porque foi o primeiro ano que nós tivemos uma prova com 15 questões, tá? Então, esperar o quê? Nós só tivemos uma em 2023.
Então vamos lá. O que a gente tem que estudar? Características gerais. Características gerais botânicas é o que eu quero dizer. O que caracteriza cada grupo botânico? Se ela é traqueófita, atraqueófita, espermatófita, aonde surge um tubo polínico, uma polinização, o que é criptógma, o que é fanerogma, essas características gerais. Quem é dependente de água, quem não é dependente de água. Briófitas. As briófitas não têm aparecido muito nas provas, tá? Mas a gente deve revisar sempre os ciclos de reprodução. Eu devo estudar o ciclo de reprodução de briófitas e suas características gerais. Eu devo estudar o ciclo de reprodução de pteridófitas e suas características gerais. Gimnospermas e angiospermas, essas que têm maior probabilidade de aparecer. Olha só, esses 3 grupos botânicos não caíram nos últimos anos. Ok? Então, qualquer um deles tem probabilidade de aparecer, tá? Nas gimnospermas, lembrem que elas apresentam com sementes, mas sem fruto. Tá? E são independentes de água para a reprodução. Já as angiospermas são as que mais caem nas provas, porque angiosperma é o grupo dominante botânico. Tá? Então, eu tenho que saber características gerais, os verticilos florais e a reprodução botânica, a dupla fecundação. Os tipos de polinização, anemófila, entomófila, todas elas, tá? Isso eu vou revisar. Agora, importantíssimo, tipos de frutos. Isso aqui, ó, é importante tu revisar. Se ele é deiscêntico, se ele é indeiscêntico, se ele é seco, se ele é carnoso. Tem que saber o exemplo de um fruto e classificar ele. Ah, uma laranja. Fácil, né? É um fruto indeiscêntico, carnoso do tipo baga. E assim por diante, tá? Tipos de caules, tipos de raiz. Normalmente, quando o caule e raiz caem, eles caem como uma adaptação. Como é que ele está adaptado a diferentes tipos de contextos no ambiente, tá? Que é o que eu coloquei aqui. As modificações e adequações para as diferentes adaptações, tá? Só que ele tem menor probabilidade de aparecer, tá? Porque entre elas, ó, ela caiu em 2021. Claro que eu pulei 2 anos aqui. Ela pode aparecer, tá? Mas eu acho que já tem uma probabilidade menor aí, a histologia, mas sempre lembrando, o estudo dos meristemas, se ele é primário, se ele é secundário, a altura ou espessura, se o tecido epitelial é de revestimento, se o tecido epitelial ele é de sustentação, condução, aí eu tenho que lembrar quem é célula viva, quem é célula morta, tá? Os parênquimas e, por fim, alta probabilidade da fisiologia vegetal. Na fisiologia vegetal, tu vai estudar os hormônios vegetais, auxinas, giberelinas, citocininas, o gás etileno e o ácido abscísico, bem como as suas funções, os diferentes tipos de movimentos, nastismos, tactismos, tá? Ainda por cima, a absorção de água pela raiz, apoplasto, simplasto, como é que essa água ela sobe via xilema por diferença de pressão osmótica dada a transpiração e também a distribuição via floema da seiva elaborada. Tudo isso é importante eu revisar e eu tenho tempo para isso, né? Nós temos tempo para revisar esse conteúdo, concorda comigo? Então, nós temos tempo para revisar todos esses conteúdos aí na botânica. Botânica estará na tua prova. É obrigatório tu revisar isso, ok? Deixa o teu concorrente não revisar ele. Ah, eu não gosto de botânica, eu não vou revisar. Então deixa isso aí, se cair, cai uma. Mas por uma questão ele vai ficar e tu vai passar. Tu vai ser feliz, ele não. Ok? Teu concorrente não vai acertar essa questão. Tu vai acertar, porque tu vai revisar. Próximo assunto. Dando a sequência do nosso pré-prova URGS 2024, eu vou falar sobre um assunto que está muito atrelado à fisiologia humana, que é a histologia animal. Ele também está atrelado à zoologia quanto à fisiologia comparada. Então, no estudo dos tecidos epitelial, muscular, conjuntivo
e nervoso, o que pode aparecer aí, tá? E por que eu acho que a histologia ela pode aparecer na prova? 2023 não caiu nada. Olha só, eu não tenho nada de histologia. Maior probabilidade, tecido epitelial. Porque a última vez que caiu foi 2015. Então, em tecido epitelial, eu tenho que focar no quê? Nos tecidos de revestimento. Olha a última vez que caiu, 2009. Revestimento, se ele é estratificado, se ele é uniestratificado, se ele é pseudoestratificado, pavimentoso, cúbico, de transição, prismático. Qual órgão que esse tipo de tecido de revestimento ele aparece? Qual a sua função? Tipos de glândulas. Se é glândula endócrina, exócrina, se ela é mista, aonde a gente encontra ela. Depois, no tecido conjuntivo. Olha aqui, ó, a característica geral do tecido conjuntivo, olha quanto tempo não aparece. Aí, tecido adiposo. Probabilidade média, caiu em 2019. Se cai, casos de obesidade, qual é que é o problema? Qual é a célula, que é o adipócito, é a única célula que tem um vacúolo que armazena gordura. Tecido cartilaginoso e tecido ósseo foi os que recentemente caíram, então a probabilidade delas é bem baixa, tá? Mas o tecido sanguíneo, veja que ficou muitos anos sem cair, aí aparece em 2020, 22 e 23 não cai. Então ele tem uma probabilidade média de aparecer, mas eu tenho que saber sobre as hemácias que fazem o transporte do oxigênio e do gás carbônico, quem é que estimula, aonde é produzido, em que situação pode se alterar o número de hemácias, os leucócitos, eu tenho que conhecer quem são os leucócitos, nossas células de defesa, e a função dos granulócitos e dos agranulócitos, porque isso está relacionado ao sistema imunológico. Tecido muscular. O tecido muscular caiu lá em 2017, não caiu mais, então pode aparecer como uma surpresa na tua prova. Mas o tecido nervoso, ele ficou muitos anos sem aparecer e cai em 2020, o que aumenta a probabilidade sempre dele, tá? O tecido nervoso, o potencial de ação, o potencial de repouso, as sinapses, os neurotransmissores, e ele sempre pode aparecer atrelado, como eu comentei contigo lá na fisiologia humana, ao sistema nervoso. Então, tu vai dar uma bela revisada em histologia animal, porque olha as relações que a gente pode estabelecer para com outros conteúdos caindo dentro de outras questões, ok? Revisa a histologia, é importante, não deixa a URGS te pegar de surpresa. A embriologia é um conteúdo importante de ser revisado, mesmo sabendo que para a prova da URGS cai pouco, mas lembrando que a gente tem vários concursos vestibulares no qual ele pode aparecer. Então, quando tu for revisar a embriologia para a prova da URGS, não interprete como uma perda de tempo pelo volume de questões que caem, ok? Então, olha só, o que a gente vai revisar em embriologia? Primeiro, gametogênese, espermatogênese e ovulogênese e as suas particularidades, o que acontece em cada uma das fases, porque a última vez que isso caiu foi 2020, certo? Quando eu estudo a reprodução, isso é importante. Na reprodução eu sei que caiu recentemente, mas sempre é importante eu lembrar os hormônios sexuais e hipofisários. Por quê? Porque aqui dentro pode aparecer ainda um sistema reprodutor masculino e feminino. E se cai o feminino, a gente tem que lembrar aqui dentro que eu posso trabalhar o chamado ciclo menstrual. E se trabalho o ciclo menstrual, eu posso trabalhar ainda métodos contraceptivos, tá? Então, ó, métodos contraceptivos podem cair na tua prova. Agora, dentro de embriologia, a probabilidade é menor. O que eu reviso sempre em embriologia? Eu vou estudar tipos de óvulos. Se é oligolesto, se ele é telolesto, se ele é heterolesto, se ele é centrolesto, quem é os tipos de organismos que produzem esses tipos de óvulos, os tipos de clivagens depois de uma fecundação, os tipos de gêmeos, se ele é monozigótico, se ele é monozigótico, se ele é dizigótico,
tá? As diferentes fases do desenvolvimento embrionário, morulação, blastulação, gastrulação, neurulação, o que acontece em cada uma dessas fases, tá? Anexos embrionários também é importante estudar, mas sempre é importante a gente estudar aqui dentro o que cada folheto embrionário irá originar. Uma ectoderme, ela vai originar o sistema nervoso, e assim por diante, tá? Na reprodução, eu coloquei um tópico aqui para a gente saber, tá? Não esquecer, tá? Não esquecer. Se a reprodução ela é sexuada, se ela é sexuada, se tem desenvolvimento direto, se é indireto, tá? Porque essa embriologia, eu devo lembrar que pode ser embriologia comparada, e ela pode cair lá na zoologia como já caiu, tá? Então, se o organismo ele tem fecundação interna ou externa, se é desenvolvimento direto ou indireto, tudo bem? Não vou falar só de embriologia humana, eu posso falar de embriologia de outros animais também. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha tipos de óvulos, eu cito outros animais aqui. Tudo bem? Então tu vai revisar esse conteúdo todo aí e se cair na tua prova, tu vai ter sucesso nessa questão. E agora, chegando ao final desse nosso pré-prova, eu vou falar sobre os chamados seres vivos que agrupam um conjunto de conteúdos, tá? Classificação dos seres vivos, regras de nomenclatura, categorias taxonômicas. Eu devo lembrar que na regra de nomenclatura, gênero é letra maiúscula, espécie letra maiúscula, vem o nome do autor, depois vem a data de publicação. Se eu não sei uma espécie, eu coloco um SP. Se o gênero já foi citado em um texto, eu só coloco a primeira letra, tá? Sempre tudo destacado do texto, tá? E depois as categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, raio, forte, caiu, ontem fazendo um grande estrago, ok? Dentro da classificação tem que saber da sistemática também, né? É importante o que é uma cladogênese, o que é uma anagênese, certo? Então isso a URGS pode trabalhar na nossa prova. Que eu já comentei isso lá na evolução. Mas vírus podem cair. Olha quanto tempo não cai características gerais de vírus. Características gerais essas que são acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, que tem um ciclo de reprodução, de multiplicação, que é o ciclo lítico ou lisogênico, ok? Que pode ser adenovírus ou retrovírus. O reino Monera, no reino Monera, veja que caiu aqui, ó, que são procariontes, certo? Que pode ser que são unicelulares, que pode ter reprodução por assexuada, pode ter recombinação ou sexuada por conjugação, transformação, transdução. Dos protistas, tá? Olha, protistas caiu aqui em 2013. Então eu posso falar em algas uniopluricelulares, nos protistas, tá? Eu posso falar ainda nos tipos de protozoários, na locomoção, se são os risópodes, os apicomplexos, se são os mastigóforas, se eles são cilióforas e o que diferencia eles. E o reino fungi. Quando eu falo do reino fungi, eu tenho que saber de duas coisas. As características gerais dos fungos, que representam 90% das questões de fungos na prova da URGS, ou as formas de multiplicação deles também, tá? Então, fungos têm uma alta probabilidade de aparecer na tua prova. Então, basicamente, sobre seres vivos é saber caracterizar as características gerais deles e as suas formas de reprodução, tá? Bem como a estrutura deles também, tá? O que tem de estruturalmente neles que o diferencia de outros organismos. Certo? Muito bem. Então, essa parte também vai dar uma revisada, porque, olha, já faz 2 anos que isso não cai, alguma coisa pode aparecer aqui dentro das 15 questões da tua prova, ok? Então, a gente vai finalizando o nosso pré-prova da URGS. Eu espero que essas dicas elas tenham colaborado com o teu estudo e que tu tenha um sucesso muito grande nessa prova, porque quando sair o listão, a gente vai comemorar, ok? Lembra disso, nós vamos comemorar essa aprovação, tá bom? Então era isso, fica um beijo no teu coração. E se precisar de mim, eu estou à disposição ainda aí. Ok? Até mais.